Estamos iniciando mais um Covacast, hoje com a presença ilustre do nosso amigo e sócio, do José Roberto Kovac, e estamos trazendo hoje uma notícia muito boa, né, para as entidades mantenedoras, e, no final das contas, é uma decisão que traz um benefício tributário, né, seria a inexigência de certidões negativas de débito em função de processo de credenciamento e recredenciamento. Que pese seja uma discussão judicial bem antiga, apenas agora, né, conseguimos mais uma vez uma trânsito julgado que traz benefícios importantes para diversas instituições. Essa informação é bastante importante porque existem muitas instituições que estão com problemas de recredenciamento e credenciamento de centros universitários ou credenciamento, até credenciamentos de ensino à distância, que estão parados em virtude justamente da falta de certidão negativa. Kovac, meu amigo, seja muito bem-vindo. Queria que você trouxesse o histórico disso, porque essa é uma batalha que já travamos há anos, né, Kovac? Pois não, chega bem. Bom, um abraço a todos aqui que estão nos assistindo. É um prazer novamente nos encontrarmos aí, né, Daniel, para falar sobre um tema de grande importância. E, de fato, nós tivemos essa decisão já com trânsito julgado agora, em relação à inexigibilidade de apresentação de CND para recredenciamento e credenciamento institucional, aí valendo para faculdade, centro universitário, renovação, inclusive, do recredenciamento, né? Você falou do histórico, é porque, infelizmente, desde o decreto 3.860, de 2001, que se exigiu esse tipo, a CND para fins de credenciamento, recredenciamento, autorização e reconhecimento de curso. E entramos com a ação, ganhamos naquela oportunidade, mas o decreto 5773 veio, que revogou o 3.860, veio com uma exigência menor, porque não se falava em autorização e reconhecimento de curso, mas, de novo, determinava a apresentação de CND para processo, para recredenciamento, credenciamento institucional. Infelizmente, tivemos que entrar novamente com a ação, ganhamos a ação, transitou em julgado. Quando o 9235 estava sendo discutido, nós tivemos diversas reuniões no Ministério da Educação a fim de não incluir de novo essa exigibilidade, porque isso só traria desconforto. Um certo momento íamos ganhar novamente, já tinha pacificado esse assunto, mas, infelizmente, não houve jeito e foi incluído novamente essa exigibilidade. Entramos com a ação, com tutela de urgência, obtivemos a tutela de urgência. Houve curiosamente, Daniel, houve um erro na decisão do juiz. O juiz, em primeira instância, ele não colocou recredenciamento e credenciamento de instituição, né? Ele colocou renovação de alvará, de licença, etc. Né? Tivemos que embargar para explicar que o assunto era outro, etc. E, enfim, ultimamos com essa decisão judicial que transitou em julgado, ou seja, que serve a todas as instituições que são associadas no semestre, porque essa ação, pela base territorial do semestre, atinge o Estado. E foram, então, beneficiados todos esses associados. E uma grande preocupação, viu, Daniel? Porque o próprio Joaquim Lopes, quando foi presidente do Conselho, pediu uma reunião com a gente, porque estava extremamente preocupado com a grande quantidade de instituições que estavam sendo descredenciadas por falta de CND. Então, essa decisão é extremamente importante, inclusive como referencial para aquelas instituições que não estejam abarcadas nessa decisão, mas que precisam que seus processos deem andamento. E isso pode ser feito de forma individualizada, inclusive em função do precedente que o próprio semestre teve por intermédio da Kovac, Sociedade de Advogados. Kovac, justamente sobre isso que eu queria falar. Nós temos recebido consultas de instituições de diversos estados, né, perguntando justamente a extensão. Se
em associar o semestre, eu teria esse benefício, se eu, mesmo no centro do Estado, né? Então, isso é uma dúvida que é bastante recorrente a quem seriam os beneficiados. Já falou aí que um dos primeiros critérios seria a base territorial do sindicato, né, que é o Estado de São Paulo. Mas a gente sabe que tem um outro critério que, inclusive, foi objeto da exigência do próprio juiz no momento da concessão da tutela, né? E aí, gostaríamos de saber essa situação, porque também essa dúvida é bastante recorrente, porque tem muitas instituições, Tomar, no Brasil, que estão com graves dificuldades nos seus processos de credenciamento como centro, recredenciamento, né? E porque desconhecem essa ação e o seu escopo. Então, queria que você esclarecesse essa questão da base territorial, Kovac, e também como que essas instituições podem fazer, né, para que elas possam granjear esse direito em suas respectivas bases territoriais. Quando ingressamos com a ação, já sabíamos que possivelmente, nem sempre todo juiz pede isso, mas exclusivamente esse juiz requereu a lista de todos os associados no momento do ingresso da ação. Então, a decisão alcança exatamente aquelas instituições que estão listadas e que pertencem à base territorial do Estado de São Paulo, né? Inclusive, algumas das instituições tiveram dificuldade, até mesmo do SEMESP em tramitar os seus processos. Tanto que a gente teve que orientar. Quando você tem um processo tramitando no EMEC, ao invés de colocar a CND, você coloca a decisão a decisão transitada em julgado, juntamente com a declaração do SEMESP de que é associado do sindicato. Então, atinge efetivamente essas instituições listadas e associadas do SEMESP. Kovac, uma outra dúvida bastante recorrente, algumas entidades nos procuram e perguntam, com essa certidão, com essa decisão, ela também seria extensiva aos programas das políticas públicas, ao ProUni e ao FIES? Uma dúvida bastante recorrente, que eu acho que é importantíssimo que você esclareça também. Daniel, a gente até atuando pelo semestre entrou com diversas ações a respeito de diversos assuntos, né? Um deles, inclusive, foi a questão do ProUni naquela oportunidade, que era em relação à proporcionalidade, e nós ganhamos. Nós já entramos também com ação sob a expectativa de buscar a não exigibilidade de CND, tanto para o ProUni como para o FIES, né? Conseguimos até eliminar, sabendo claramente a dificuldade desse assunto ser enfrentado no Poder Judiciário, favorável a gente, por um dispositivo de natureza constitucional que fala que quando você tem um convênio, quando você tem um acordo, quando você tem um contrato com o governo, você precisa da apresentação da CND. Então, não atinge a esses casos, né? E por isso que a gente tem buscado outras alternativas enquanto entidade representativa, como, por exemplo, a reabertura do PROIES. Excelente. Uma reabertura do PROIES seria uma excelente política, procedimento para as instituições. Mas é isso, Kovac. Agradeço bastante, né? Também ficamos à disposição das instituições, né, que tiverem alguma dúvida a respeito desse precedente importantíssimo, que, embora seja uma batalha antiga, no final das contas, essa é uma batalha que se renova e que muitas entidades não têm esse conhecimento. De fato, o Conselho Nacional de Educação, no Ecovac, teve uma excelente ideia de divulgar isso, né? Porque não é nem um pouco razoável manter esse tipo de exigência, sabendo que o judiciário não abarca essa exigência de certidão negativa. Kovac? Na realidade, até, Daniel, é uma concepção errada desde a origem, porque o MEC entendia que o artigo 7º da LDB e o artigo 2º da Lei dos Sinais, que fala aí de autocapacidade de financiamento e sustentabilidade financeira, você precisa ter CND. E a decisão judicial,
pela defesa, inclusive, que fizemos por intermédio do SEMESP, foi no sentido que o Estado, a Receita, tem os meios necessários para cobrar a instituição os créditos tributários a que precisam ser recolhidos, e não é por intermédio de um ato como descredenciamento de uma instituição que cria um caos social violento, e é pior, que não resolve, porque se descredencia a instituição, são fatalmente e vai para uma falência, e aí não tem o que fazer, aí não recebe nada, né? Que é pior ainda. No final das contas, as decisões ratificam justamente isso, né? O pensamento é o contrário do que o Ministério da Educação tem batido, né? A instituição precisa funcionar para que possa obter certidão negativa. Kovac, novamente, muito obrigado. Eu também gostaria de deixar também o agradecimento à diretoria. Eu acho que você sempre fala muito bem. Eu queria que você deixasse esse registro, essa briga composta por várias diretorias do bairro. Eu quero agradecer a diretoria do SEMESP, né, por intermédio dos seus vários presidentes, porque é uma luta que foi ao longo do tempo, e passaram vários presidentes até chegar na professora Lúcia. Então, é uma luta importante que o sindicato vem fazendo a defesa dos seus associados, como em outras ações, amicus curiae, na DPF sobre pagamento de intervalo dos professores, né? O SEMESP está presente na ação civil pública do Ministério Público contra os cursos na área de saúde, assim como foi das mensalidades, desconto, atuando pela Confenem, que também é uma parceira a quem a gente agradece. É isso, pessoal. Estamos à disposição, agradecemos a audiência de todos e estamos à disposição. Até logo, até a próxima. Até a próxima.